sabendo disso, a importância da mídia e da comunicação, o mundo em si ele é composto por 7 esferas que dominam a sociedade. Dentro delas é religião, família, educação, governo e política, negócios, arte e entretenimento e comunicação. E sobre a comunicação, sobre a mídia, a gente vai falar aqui o porquê que é importante a gente ter uma comunicação relevante nos tempos como hoje. Amém? Vocês estão aqui de novo? Glória a Deus, então. Eu queria começar pontuando algo aqui com vocês. A comunicação, se você procurar alguma definição nela no Google, em qualquer dicionário que seja, é um dos atributos de mídia. É um meio de influência que tem o poder de moldar e influenciar informações e percepções. Logo, a comunicação ela tem total poder de influenciar aquilo que você vai ver, como você vai escutar isso, e muitas das vezes como você vai executar isso de alguma forma. Um dos pontos que é legal a gente trazer, nos tempos como hoje, é que sempre a mensagem que você for transparecer, a mensagem que você for comunicar, sempre será mais importante do que você mesmo. A mensagem sempre é mais importante do que o mensageiro. Isso a gente trazendo algo para um mundo como esse, no qual muitos valores estão distorcidos na nossa sociedade. E a comunicação em si, em massa, por ser uma esfera da sociedade, tem pessoas que se posicionam nesse meio, pela ausência daqueles que não se posicionam. Então, quando a gente fala que a mensagem é mais importante que o mensageiro, muitas das vezes, as pessoas que estão posicionadas nesse mundo, ocupando um espaço que muitas das vezes eu e você nos ausentamos de ocupar, por talvez preguiça, por falta de recursos, a gente não entende muitas das vezes a necessidade. E o principal intuito hoje é fazer vocês perceberem a importância de se comunicarem e se posicionarem dentro dessa esfera da sociedade, que é a comunicação. A escola Dunamis, pastor Theo Hayashi, eles abordam muito isso, sobre as 7 esferas da sociedade. Tem pessoas que vão para a área de negócios, tem pessoas que vão para a área da educação, como a Larissa, que estuda pedagogia. Então, tudo por si só, essas 7 esferas moldam uma sociedade. Então, como uma família tem o poder de moldar eu e você desde o nosso nascimento, desde como a gente começa a falar, desde a primeira palavra, o primeiro olhar, a primeira percepção, a gente tem muita responsabilidade em conseguir replicar isso para as pessoas e para as próximas gerações. E hoje em dia, isso veio muito mais em evidência, né? Antes, eu não ouvia muito falar sobre tudo comunica, tudo comunica. É só uma roupa, é só um jeito de falar, é só um plano de fundo. E não, né? Hoje eu entendo muito isso, assim, que quando nós queremos comunicar algo a alguém, nós precisamos fazer que isso seja acessível à linguagem daquela pessoa. Então, as nossas roupas comunicam, os nossos gestos comunicam. É uma coisa que eu pego bastante no pé, principalmente do time de adoração lá da minha igreja. Eu falo, gente, o que nós vestimos comunica. E isso não somente de forma presencial, mas também nas redes sociais, né? Teve um boom aí das redes sociais, vindo aí dos anos 2000, e, né, estamos aí, né, sendo afetados por isso, o que é muito bom e também tem os lados negativos. Mas nas redes sociais tem muito isso, né? Quando queremos comunicar algo, a forma que falamos, o jeito que se expressa, é muito certeiro. É muito certeiro para um público certeiro, né? Não é à toa que muitos influencers, eles têm diversos seguidores, mas normalmente é um público-alvo específico. Isso pela forma de comportamento dessa pessoa. Então, a forma que você se comporta chama a atenção de um público específico. E você conhecer esse público específico é muito relevante para que você saiba a forma correta que você deve levar essa informação, né? Para que, trazendo agora, né, para cosmovisão cristã do reino, como ser a diferença na vida deste público que você alcança. Então, isso é muito importante. Ainda assim, continuidade daquilo que a Lari trouxe aqui, e a gente entender a importância de passar uma mensagem através daquilo que nós somos, tudo é para a glória de Deus, amém? Nós cremos nisso, tudo que nós somos fazer é com excelência e para a glória do Senhor. Então, por que não transparecer uma mensagem através de uma vestimenta? Assim como as camisas lindas que estão lá, por sinal. A gente não só comprar para se sentir style e se sentir confortável,
Mas, cara, porque esse tipo de vestimenta passa uma mensagem, passa uma comunicação. Então, assim, desde a parte no qual nós nos comportamos, tanto na parte quanto nosso relacionamento direto com as pessoas em nossa volta. Isso influencia muito aquilo que a gente vai ser a partir daqui. E aquilo que as pessoas que caminham conosco vão enxergar a um nível de influência ao ponto da gente conseguir realmente fazer com que essas pessoas façam as mesmas coisas que nós fazemos, falem as mesmas coisas que nós falamos, mas não por interesse próprio, mas sim porque automaticamente, quando nós reconhecemos que tudo é para a glória de Cristo, conforme nós fazemos, nos vestimos, falamos para a glória de Cristo, a gente tendo um poder de influência através da nossa comunicação, através do nosso estilo, isso faz muito sentido, porque esse campo vazio está sendo ocupado por pessoas diferentes de nós. Isso é muito preocupante. Então, como a Lari também, a gente tem que moldar as pessoas no louvor. Cara, desde uma vestimenta... Você não precisa estar formal por aqui. Não precisa estar de terno e gravata. Não precisa estar, de certa forma, com algum tipo de roupa muito cara. Você precisa transparecer uma mensagem daquilo que você é. Ser intencional, né? Naquilo que você está querendo transmitir. Tudo na vida é intencional, gente. Não pensem que é só mais uma coisinha, é algo simples. Não, tudo é muito intencional. Então, seja intencional nisso também, sabe? Nas pequenas coisas. Ser intencional leva a gente a lugares onde o nada a ver não levaria. E a forma como você se comunica, não se preocupe com mais interpretações. Se a sua intenção é genuína, não se preocupe com a forma como as pessoas vão te interpretar. Se você tem uma intenção clara no seu coração, em fazer alguma coisa, em transparecer uma mensagem, cara, antes mesmo, quando acabou a sessão da manhã aqui, a gente teve um tempo muito legal ali, de uma pessoa que procurou a gente para compartilhar de algo muito pessoal para ele. E, cara, uma mensagem muito poderosa, que a partir do momento em que essa pessoa reconheceu a importância dela de falar, de transparecer isso para as pessoas daqui de fora, as pessoas que são alcançadas por nós no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque tem pessoas que morrem porque a gente guarda pra gente um conteúdo que a gente carrega. Então, cara, não interessa. Você acha que a sua mensagem é simples demais? Abra sua boca. Tem pessoas que precisam ouvir exatamente aquilo que você já passou. Eu te encorajo realmente, cara, você abrir seu Instagram, começar a fazer posts intencionais, começar a fazer um story intencional, porque a gente precisa ultrapassar essa esfera do entretenimento. A gente precisa dominar essa esfera. A gente precisa dominar algo que a gente precisa ocupar esse espaço, porque esse espaço está sendo ocupado por pessoas que não têm a mesma intenção que eu e você temos. Então, cada vez mais, quando essas pessoas, esses influencers, que ganham muito dinheiro, às vezes de forma mal intencionada mesmo. Tem pessoas que caem no golpe do tigrinho aí até hoje. Meu Deus. E aí, no momento em que você olha para algum tipo de pessoa com uma relevância na rede social, ele está ocupando um espaço para fazer outras pessoas prejudicarem a sua vida financeira, e eu e você estamos calados com aquilo que Jesus já fez por mim e por você. É uma frase que eu sempre falo e me marca muito, se a igreja cala, o mundo fala. Então, assim, se a gente fica quieto e não ocupar os lugares de influência, alguém vai ocupar. E não vai ser da igreja, vai ser do mundo. E, meu irmão, você acredita que Cristo te chamou para ser uma influência nesse mundo? Amém, em nome de Cara, pega o teu celular, velho. Você não precisa ter um iPhone. Precisa ter um iPhone e uma qualidade de câmera boa. A gente tava até dando risada antes aqui. Gente, quem entrar na comunicação, às vezes pode ter um iPhone, não tem problema. A história da igreja tem que ficar bonita, não é, pastor? Tem que ficar bonito. Mas assim, não é cara, abra o seu Instagram, comece a ter relevância naquilo que Jesus já fez na sua vida. Eu te encorajo realmente, cara, você ser chamado para um tempo onde você entenda o quão importante é você se posicionar. Você não precisa ter famoso, não precisa ser famoso, você não precisa ter exatamente muitas pessoas te seguindo. Cara, antes, 100 pessoas que praticam uma mensagem verdadeira, do que 1000 que só conhecem Cristo de vista. Então, se tem 100 pessoas que dão importância ao que você fala, 10, uma, que seja, você carrega algo que essa pessoa precisa ouvir. Então, ultrapasse, cara, esse campo do entretenimento, porque a mensagem habita em você. A mensagem, ela habita através
do que Cristo pode fazer nas nossas vidas. Então você como mensageiro, você não é mais importante que a mensagem que você passa. Só que Cristo habita no mensageiro através da mensagem. Então que você possa se sentir encorajado, cara, em abrir a sua boca, abrir seu Instagram principalmente. Qualquer esfera do digital que você puder dominar, apareça. Tem pessoas que precisam do conteúdo mais simples que você carrega. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Passando essas 7 esferas da sociedade que moldam, né, um padrão exato do que a gente pode fazer, eu quero citar aqui um comunicador essencial que a palavra nos mostra. Apóstolo Paulo. A forma que Paulo se comunicava foi tão eficaz ao ponto de moldar uma sociedade. Ele tinha uma mensagem adaptável a cada povo. Ele tinha uma mensagem adaptável a cada cultura. O Senhor, Ele encoraja o nosso coração para sermos e nos levantarmos como Paulo nessa geração. Tem pessoas que precisam ser alcançadas por um tipo de gente. Eu não consigo alcançar a mesma pessoa que o pastor Jimmy consegue alcançar. O pastor Jimmy não consegue alcançar a mesma pessoa que talvez você consiga alcançar, porque a gente se comunica de forma diferente. A gente precisa adaptar a nossa linguagem às esferas que a gente frequenta, aos meios que nós frequentamos. Uma coisa que eu acho interessante, analisando as cartas paulinas, quando a gente vai analisar mesmo questão textual, na época era isso que eles tinham de comunicação, né? Não existia Instagram e essas coisas assim, que facilitam a nossa vida. Mas quando a gente analisa textualmente, né, as cartas paulinas, a gente vê essa adaptação de linguagem para cada povo, cada igreja. Porém, lendo, você identifica que é Paulo. Você consegue encontrar a singularidade de Paulo nas cartas. Então, é aquele jogo de ele consegue alcançar diversas pessoas, ele consegue brincar com um estilo linguístico, mas ele não perde a sua essência, aquilo que Deus entregou a ele, sabe? Isso trazendo para os dias de hoje. Sim, a gente tem que ter como exemplo Paulo, que, cara, ele conseguia alcançar muitas cidades, muitos povos, mas ele não perdia a essência dele. Ele não perdia aquilo único dele, que só ele tinha, sabe? Só ele chamava a atenção das pessoas daquela forma, sabe? Só ele conseguia constranger as pessoas daquela forma. Só ele conseguia levar a mensagem de Cristo daquela forma. E assim é conosco, né? Nós, sim, devemos nos adaptar, mas sem perder a singularidade e a essência daquilo que Deus nos confiou. E a comunicação de Paulo tornou as cartas dele atemporais. Elas não eram presas a um tempo. Elas não eram presas a um tipo específico de cultura. Quando ele estava com os judeus, ele usava muito a linguagem hebraica para mostrar que Jesus era o Messias. A gente olha por outro contexto, com os gentios, ele adaptava uma mensagem usando uma referência, deixa eu só ver o que eu anotei aqui, referência grega. Isso. Por conta da cultura do povo. Então, de certa forma, ele adaptava a linguagem dele com o tipo de cultura que ele frequentava. Então, nenhum problema, cara, você ir pro teu trabalho e você adaptar uma linguagem específica que você saiba que seja intencional para alcançar uma pessoa. Que na sua faculdade, na sua escola, talvez na sua casa, você precise utilizar outro tipo de linguagem. E isso é muito influente nos tempos de hoje. Para a gente conseguir dominar essa esfera. Cristo nos chama para dominar a esfera da comunicação. Você não precisa, cara, ser um cara da mídia aqui, servir na igreja. Você não precisa disso. Só que o que você precisa é entender que você carrega uma mensagem muito especial. Você carrega algo particular que Jesus fez na sua vida. E não interesse, não desmereça a sua mensagem. Não interessa se você acha que seja simples demais. Comece a adaptar isso aos lugares que você frequenta. Comece a citar Cristo através das experiências que você teve, só que conseguindo se comunicar de forma adaptável. E esse é o primeiro pilar. Para você ter uma comunicação relevante, você precisa ter uma comunicação adaptável, uma mensagem adaptável, porque ela se adapta a pessoas e tipo de cultura. Amém? Amém.
Vocês estão aqui? Então, se você quiser anotar a primeira esfera, o primeiro pilar da esfera da comunicação, para você ter uma comunicação relevante, é ela ser uma comunicação adaptável. O segundo pilar, indo para uma mensagem em si no qual Jesus transparece através da comunicação, é que nós temos o compromisso com a verdade. Então você tem que ser sincero, honesto e verdadeiro com aquilo que você fala, com aquilo que você transparece. Então, Cristo nos chama para dominarmos uma esfera da comunicação através de uma mensagem verdadeira daquilo que a gente pode falar. Esse segundo pilar de uma mensagem verdadeira, ela precisa alcançar aqueles que estão corrompidos pela mentira, corrompidos por olhar nas comunicações nacionais, mundiais, o quão desvalorizada é a família. A gente tem que ser honesto, apontar para um princípio que é verdadeiro, que tem importância, que é relevante. A família, ela molda uma sociedade. Ela é uma esfera que domina e que molda uma sociedade. Então a gente precisa transparecer isso de forma verdadeira para aqueles que não carregam mais essa mensagem. Então, cara, de forma prática, abra seu Instagram, fale sobre o que Jesus fez na sua família. Seja verdadeiro com aquilo que Jesus já falou com você. Eu tive meus pais divorciados por um tempo. Quando eu era criança, eles ficaram em torno de 3 a 4 anos divorciados. Eles casaram de novo depois. É muito maluco essa oportunidade de compartilhar com vocês. E no momento que eu tenho de falar isso para alguém, cara, minha garganta coça. Porque eu quero falar o que Jesus fez na vida do meu pai e da minha mãe. Eu vejo filhos, às vezes, desacreditados de uma mensagem paterna, porque o mundo corrompe a mensagem de uma família. O mundo corrompe a imagem paterna e materna do que exatamente precisa ser feito para nós hoje. A gente estava compartilhando com outra pessoa também no fim da sessão da manhã, e ele compartilhou algo muito pessoal do que Jesus fez através da mãe dele. Cara, isso me encorajou de uma forma absurda. Eu não sei se esse irmão tá aqui, eu não tô conseguindo ver. Tá ali, ó. Glória a Deus, meu irmão. Cara, o que Jesus fez através da vida da sua mãe. Cara, me tocou muito no meu coração. As pessoas, elas depositam algo na gente. Elas comunicaram uma mensagem. Um dia sequer elas foram mensageiros na nossa vida. Isso precisa ser dado continuidade. Então, uma coisa relevante que você precisa fazer para fazer com que a mensagem de Cristo alcance as pessoas através da sua comunicação é falar com verdade e com sinceridade, com honestidade, aquilo que Jesus já fez para você. Não desmereça o seu testemunho. Não ache que seja simples demais, porque essa esfera precisa ser dominada pelo seu testemunho, pela sua verdade, porque senão outras pessoas ocupam por nós. E no Instagram, quando a gente abre, né, tudo é lindo, maravilhoso, perfeito. E eu tento tomar o maior cuidado do mundo com isso. Por quê? Viver com Jesus é lindo, maravilhoso? É lindo, maravilhoso. Mas é extremamente desafiador, né? C.S. Lewis falava: quer uma religião confortável? Não te recomendo o cristianismo. Porque é extremamente desafiador. E quando a gente fala aqui sobre a verdade, não é que você tem que aparecer no seu Instagram chorando, porque, gente, eu tive um dia difícil, seguidores. Ou, gente, nossa, como é difícil. Sabe? Mas é realmente trazer a verdade no dia a dia. Sabe? É trazer a verdade da rotina, né? Trazer a verdade sobre princípios básicos que estão corrompidos na sociedade, como não mentir, não roubar, não matar, sabe? São coisas que, ai, nossa, isso é óbvio. É óbvio pra gente. Pra quem tá lá fora, cara, eles vivem isso. E é algo normal, sabe? Então, assim, é realmente mostrar a verdade, mas não que você, meu Deus, né? Preciso mostrar dias ruins, dias bons. Eu até evito. Quando eu tô num dia muito ruim, eu sumo do meu Instagram, né? Eu evito mostrar alguma coisa, pra não... Porque ninguém abre o Instagram para ver notícia triste, né? Isso já basta o jornal. Mas quando nós dizemos sobre trazer a verdade, é trazer princípios inegociáveis, que lá fora, infelizmente, são negociáveis. Então, assim, homem, cara,
você veio para essa terra para ser homem. Então, assim, você pode influenciar nas redes sociais, sabe? Através da sua rotina, através do seu trabalho, o que você faz no seu trabalho. Sabe, as mulheres que têm aí 1 milhão de possibilidades extremamente talentosas. Cara, Deus te chamou para ser mulher e é essa a essência que você carrega. É essa verdade que você tem que trazer para a luz, sabe? As pessoas... Eu nasci num lar cristão, né? Vivi minha vida inteira na igreja, nunca me desviei, nunca me desviei, nunca fiz coisas erradas, tudo certinho. Então, às vezes, para mim, é óbvio as coisas. E eu precisei daquele estalo de, cara, não é óbvio assim. O óbvio também precisa ser dito. Porque aquilo que é óbvio para mim não vai ser óbvio para alguém. Então, essa verdade, sabe, essa essência, a gente precisa trazer à tona nos pequenos detalhes, gente. Ninguém vai chegar assim, aceita Jesus porque essa é a verdade, essa é, sabe, ele é o caminho, a verdade é a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. Você precisa... Pô, calma lá, né? Isso não é influenciar, isso é forçar a pessoa a algo. E a influência não é algo forçado, né? É algo natural, é algo que acontece. Lá em Provérbios 15:4, diz assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Então, isso transparece que a verdade ela é um dos pilares fundamentais da comunicação. Um dos pilares que é totalmente fundamental para a gente se comunicar, porque a verdade ela faz parte. Ela é uma característica do Deus que a gente serve. Então, ela é uma característica que é do cara mais criativo que já pisou na Terra. Cara, olha as paisagens que a gente... Muitas pessoas já viajaram. Cara, Jesus é o designer mais criativo que eu conheço. Ele é o cara que mais consegue se comunicar, porque através disso e das pessoas que ele influenciou, isso mudou totalmente uma população. Cara, o movimento ativista tem poder de modular uma sociedade? Ok. Dependendo do lugar, sim. Só que Cristo, ele passa uma mensagem no qual carrega no nosso coração até hoje. Então, assim, no nosso coração, isso precisa ser enraizado. Cristo precisa ser comunicado de forma verdadeira e de forma adaptável. Amém? Quero ler outro versículo aqui com vocês. Efésios 4:25, diz assim: por isso, deixem a mentira e falem a verdade, cada um ao seu próximo. Seja sincero com o que Deus fez. Seja sincero, cara. Seja totalmente honesto com aquilo que Jesus fez com você. Passe essa mensagem às pessoas em sua volta, porque Cristo tem como sua principal característica a verdade. João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade é Ele. A verdade são as coisas dele, são as características dele. Então, logo como a gente molda um comunicador, a gente molda alguém para seguir, para se comunicar, para falar, para transparecer algo. Olhe para Cristo, que ele tem como principal virtude a verdade. Ele é a própria verdade. Ele é aquilo que pode ser ministrado no mensageiro que está na nossa volta. Ele é a verdade que pode alcançar aqueles que se identificam com você. Talvez a pessoa que tem o mesmo humor quebrado que você tem. Que dê risada das coisas mais bestas que tem na internet. Cara, você tem um senso comum com essa pessoa. Você tem uma comunicação comum e você consegue se comunicar com ela. Use das suas habilidades de forma adaptável e verdadeira. Cristo é presente nesse tipo de construção, porque Ele nos chama para dominarmos essa esfera. E a comunicação, ela tem o poder de fazer você ver as coisas de um jeito específico. Se a gente vê no jornal amanhã, 2 jornais que seja, 2 emissoras diferentes, que houve um crescimento significativo da população com algum certo tipo de doença, algum tipo de enfermidade, a gente passa a acreditar nesse tipo de mensagem e da forma como foi comunicado. Então, da mesma forma como Cristo, ele é fluente, ele é influente naquilo que ele pode fazer e falar. Isso deve ser adaptável por nós. A gente deve trazer essa mensagem verdadeira, trazer essa característica que é a verdade, que faz parte do caráter de Cristo, para que isso, através da nossa mensagem, consiga alcançar as pessoas em nossa volta, nas demais esferas da sociedade. Porque Cristo nos chama para dominar essa esfera que é a comunicação. Seja verdadeiro, pois a verdade traz consigo a relevância. Desenvolva a relevância na sua vocação. Tem uma frase
de coach muito engraçada, que é... Como que fala? Esqueci agora. Ótimo coach. O seu propósito tem intimidade com aquilo que você tem medo. Então, cara, se você é travado ou bloqueado alguma coisa, saiba que talvez Cristo quer despertar algo em você através disso. A gente tem um exemplo bíblico muito fácil de lembrar, que é Moisés. Moisés, ele se achava incapaz de falar alguma coisa. Mas Cristo designou uma missão porque a mensagem era mais importante que o mensageiro. Então, cara, independente da capacidade de Moisés de conseguir se comunicar, cara, não importa. Não é você, é a mensagem. A mensagem ela é muito mais importante daquilo de quem vai transparecer ela mesma. E através daquilo que saiu da boca de Moisés, conseguiu libertar um povo. Então isso é muito importante para nós, trazermos significado. Porque isso deve ser dominado pela gente, cara. Não interessa se você se acha incapaz demais. Não é você que vai chegar, é a sua mensagem. Não é a capacidade do mensageiro, mas é a importância da mensagem passada pelo mensageiro. Então, cara, se encoraje. Saia daqui incomodado. Porque Cristo te chama para você dominar essa esfera. Você não precisa ser um ótimo comunicador, mas de você ser sensível e conseguir adaptar as características de Cristo ao seu caráter. Automaticamente aquilo que você for falar será de forma natural. Você vai conseguir se comunicar naturalmente, cara. Porque não é mais sobre a sua capacidade, não é mais sobre aquilo que você pode ser bom, mas é sobre o que Cristo já fez por nós e a mensagem que Cristo fala e alcança através de nós. O Senhor nos chama para dominar essa esfera. A comunicação ela precisa ser moldada pelos cristãos em pessoas que estão tomando o lugar aonde nós devemos ter tomado. Tudo é muito manipulável hoje. Pesquisa de resultado de eleição, números de mortes por dia. Tudo é muito manipulável, cara. Porque essas pessoas um dia elas foram corrompidas por uma mentira. E essa mentira é o fruto de uma ausência de um mensageiro que não entendeu a mensagem que precisa passar. O meio digital ele é importante, só que não o mais importante. Antes de você procurar ser famoso na internet, procure ser relevante na sua igreja local. Isso foi algo que todo mundo quer se sentir importante, pelo menos uma vez na vida. Todo mundo quis ter o seu ego alimentado. E nós somos seres corrompidos por isso. Às vezes você procurou na internet, até começou algo, não deu continuidade, porque você achava que a sua vida era somente isso. A comunicação mais importante são os números. Não é. Você está enganado. A comunicação ela não tem uma capacidade numérica, mas ela tem uma eficiência. Ela precisa ser relevante, verdadeira e adaptável. Porque isso são características da comunicação de Cristo conosco. Vocês estão aqui, gente? Então, o primeiro pilar, a comunicação, ela tem que ser adaptável. Amém? O segundo pilar, a comunicação, ela tem que ser verdadeira. Amém? E o terceiro e último pilar que eu quero abordar com vocês é que a comunicação ela tem que ser autêntica e espontânea, original. Porque Cristo derrama porções diferentes na vida de cada pessoa. E nada mais importante, ou nada mais tão natural eu chamar alguém para falar sobre isso da pessoa mais espontânea que eu conheço, que é a minha noiva. Ela é super comunicativa e ela me faz dar muita risada. Pode fluir aí, filha. Diferente do Samuel, que sempre foi a pessoa tímida, de boa, né? Eu não, desde pequena, eu sempre ligadona 220. Aprontava cada uma na igreja que, olha, meu Deus, sempre amiga de todo mundo, falava com todo mundo. Se tivesse alguma desavença, beleza, vamos resolver aqui, resolvido, vamos voltar a ser amigo, porque a vida é muito curta, vamos viver.
Sempre assim, muito prática, é assim, assim, assim e bora. E então eu sempre gostei muito de falar, de contar, de tudo, tá, gente? Então eu sou extremamente expressivo, comunicativo. E aí eu pilho Samuel, que é o que dá uma segurada, fala, calma lá. Mas eu não tinha me dado conta de que eu conseguia influenciar as pessoas de forma rápida até eu ouvi dos meus pais, assim, falando, não, porque a Larissa, ela chega e ela cativa as pessoas, e ela sempre tá pra cima, e sempre se resolve. Um amor de pessoa. Nem sempre um amor de pessoa, mas a maioria das vezes sim. E eu falei, caraca, né, Deus tem algo na minha vida relacionado a isso. E eu comecei a me envolver na liderança, com o discipulado, e eu vi que estava dando certo. Cara, o melhor fruto de um discipulado é quando o seu discípulo também discipula. É isso que aí você vê que dá certo, sabe? Quando você ganha neto no ministério, tipo isso. Daí eu comecei a ver, eu falei, cara, é isso, o Senhor me chamou pra isso. E aí, não tão engajada no Instagram, nem nada, comecei a gravar algumas coisas aleatoriamente. Gravo às vezes mostrando rotina quando dá tempo, porque minha vida é uma loucura. Mas eu entendi isso tudo, né, vindo dos meus pais quando eles falaram sobre isso. Mas eu precisei entender a minha identidade. Então, quando nós temos uma identidade firmada em Deus, as coisas começam a ficar um pouco mais claras e melhores. Por quê? Porque a identidade ela traz uma singularidade. Todos nós temos algo que somos muito bons. Ai, Larissa, não tenho algo. Tem alguma coisa que você é melhor que alguém. E isso não é para alimentar o seu ego, tá? É porque Deus nos fez assim. Samuel, tem coisa que cara, ele faz de olho fechado. E eu falo, amor, você é bom nisso. Você é o melhor do mundo nisso, não existe outro. Tem coisa que sou eu. E eu falo, não, deixa comigo que disso eu entendo. Eu sou melhor que você nisso. Isso não é uma competição. Porque quando cada um se dedica naquilo que é bom, tudo dá certo. Então, comece a se dedicar naquilo que você é bom. Sabe, analisa aquilo que você é melhor que o outro. Repetindo, não para o seu ego. Mas é que para você realmente entender aquilo que você tem de facilidade. Sabe, gente, a minha coordenação motora, por exemplo, é horrível. Vai eu tentar tocar bateria? Não vou tentar, porque eu sou horrível. Eu mal sei andar de bicicleta. Então, a identidade gera uma singularidade. E aquilo que é único se torna algo popular, algo que as pessoas querem ver. Porque se é algo único e exclusivo, todo mundo quer ficar sabendo. Todo mundo quer ver. Todo mundo quer estar perto. Então, para a gente ter nossa identidade firmada, sabe? Para a gente abrir o Instagram e ser diferente, falar de Jesus de uma forma diferente, da forma que o Senhor nos comissionou a ser, nós precisamos conhecê-lo de verdade. Nós precisamos conhecer Deus de verdade. Galera, não é, eu identifico que é Jesus. Identificar não é conhecer. Então, conheça Jesus. Sabe, se apaixone. O Samuel disse, você não precisa ser bom, sabe? Você precisa queimar de amor por Jesus. Você precisa entender a sua identidade. Entender aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Entender quem você influencia. Uma menina da nossa célula um dia veio falar comigo e ela falou, Lari, porque eu sou tímida, sou quietinha e eu não influencio ninguém. Eu falei, mentira. Você trabalha? Sim. Você estuda? Sim. Você tem uma roda de amigos? Tenho. É isso. Você é influente no seu meio. Não existe pessoas que não são influentes no seu meio. Você influencia alguém. Alguém tá te olhando. Né? Isso parece frase de mãe para dar medo. Minha mãe falava isso. Alguém tá te olhando. Mas é pura verdade. Alguém te olha. Alguém tá se inspirando em você. Seja num jeito de falar, num jeito de se expressar, numa roupa, sabe? Então, assim, alguém tá te olhando. Então, esteja firmado em Jesus. Conheça Jesus de verdade.
Saiba a sua identidade, porque quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos. E as coisas começam a ficar mais fáceis. Samuel já disse sobre a igreja ser muito carente nesse meio, né? A igreja não pode ser carente daquilo que nós temos de sobra. Então, assim, a igreja não. O mundo não pode ser carente daquilo que a igreja tem de sobra. Então, se você tem um telefone, você tem um rostinho, é isso que precisa ser feito, sabe? Começa a se fazer diferente nas suas redes sociais. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Então, nós precisamos ser responsáveis, precisamos cuidar disso, tá? Não é qualquer coisa que você vai sair falando. Ah, não, porque eu vou falar hoje sobre tal coisa porque deu na telha. Calma lá, sabe? Cuide da influência que Deus te confiou e expanda essa influência, sabe? Eu comecei discipulando 3 meninas. E foi para 5, e foi para 8, e elas começaram a discipular outras, e outras, e outras. No Instagram, eu comecei fazendo vídeo bobo. Hoje eu olho e falo, meu Deus, não acredito que eu falo essas coisas. E provavelmente no futuro eu vou olhar para hoje e vou falar, meu Deus, não acredito que eu falo essas coisas. Mas é isso que nós precisamos entender, que as estações mudam e o Senhor nos chamou para isso agora. Eu entendi que o Senhor me chamou para este momento agora, para compartilhar esse tipo de coisa agora. Então, nós precisamos ser responsáveis, cuidar e expandir. E a última coisa que eu queria falar para vocês: não setorize a sua vida. Se puder escrever isso, anotar assim, deixar no espelho da casa, na porta. Não setorize a sua vida, tá? Não existe sagrado e secular. Ah, porque a internet é do demônio, porque o Instagram tem um monte de coisa errada. Ei, tá na minha mão é bênção. E ponto, é isso que eu vou fazer frutificar, eu vou fazer ser bênção. Na minha vida não tem, porque eu não posso mostrar isso, porque, né, vai dar o que falar. Opa, tá com coisa errada aí, vamos sondar o nosso coração. Para de setorizar a tua vida. Não existe sagrado, não existe secular para quem é realmente firmado em Jesus. Se você tem uma vida com Jesus, meu amigo, tudo da sua vida se torna sagrado. Você tem que olhar para a Bíblia e falar, preciso andar conforme as Escrituras. E isso vai refletir nas suas redes sociais, vai refletir no seu meio de influência, sabe? As pessoas precisam ter contato com o cristão real. Eu acho engraçado que as pessoas olham, né, no meu trabalho, na minha universidade. Gente, eu tô na federal, lá é uma maluquice, a galera odeia crente. Daí eles olham pra mim e falam, mas ser crente é chato. Você não vai lá beber com a gente. Você fica falando de Deus no seu Instagram. Eu falo, calma lá. Ser crente não é ser chato. É custoso. É diferente. Uma coisa é custar algo, outra coisa é ser chato. Eu me divirto, dou risada, faço palhaçada, sabe? Adoro. Sou extrovertida, gosto disso. Porque ser crente não é ser chato. Vai nos custar algumas coisas. Mas nós precisamos mostrar que ser crente não é ser chato. Há muitas vantagens em conhecer Jesus. Há muitas vantagens em viver uma vida de renúncia. Sabe? Há muitas vantagens, gente. Sabe? A gente consegue ver a sociedade com outros olhos. A gente consegue arranjar soluções para problemas sociais com uma facilidade gigantesca, porque a gente tem a perspectiva do céu. E lá é tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Então a gente consegue, sim, mudar o nosso meio e influenciar as pessoas. Então nós precisamos constantemente subordinar a nossa vida pessoal às Escrituras. Sempre estar debaixo das Escrituras. E tudo mesmo que a gente for falar, tudo que a gente for mostrar, ser para a glória de Deus. Isso parece chato, papo chato de tia, né? De você precisa glorificar Deus com tudo que você tem. Cara, mas isso é verdade. Isso não é para ser careta ou ser chato. Isso é para mostrar para as pessoas quem Jesus é de verdade. Lá na universidade, eles pintam e bordam sobre Jesus
Eles conhecem a Bíblia, gente, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse e Gênesis. Eles falam versículo decor. Sim, pra mim, ó. Não, porque ela diz isso e não sei o quê. Eu falo, sim. Realmente a igreja errou muito. Realmente no passado teve questões onde a igreja errou. Mas eu tô aqui pra mostrar pra você que é diferente. Eu tô aqui pra mostrar a verdade que Jesus carrega e que tá em mim porque Jesus tá em mim. A gente precisa, sabe, falar com convicção daquilo que nós vivemos. A gente precisa falar com convicção de quem Jesus é. Eu já fiquei com medo de abrir meu Instagram e falar que eu sou contra o aborto, por exemplo. E quando eu falei, eu fui esculachada pelas pessoas da minha universidade, de forma presencial e de forma online. Amigas, colegas que eu tinha recém conhecido na universidade, nunca mais olharam na minha cara. Só que eu precisei me posicionar perante algo que estava em alta na época, estava precisando, era bem na época da legalização. Sabe, a gente precisa se posicionar, porque se nós não falarmos de temas polêmicos, eles falam com a maior naturalidade, gente. Eles falam com a maior naturalidade. Então a gente precisa também falar com a maior naturalidade sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que nós vivemos. Não é só um vídeo ali, né? Um monte de gente posta, inclusive eu, na academia, né? Com o fundinho preto da academia, bem bonito. Eu sempre, quando eu posto foto, sempre coloco: mais um dia o meu espírito tá vencendo a minha carne. Porque não é sobre uma fotinha de academia, é sobre uma vida onde eu cuido do templo do espírito. Se não postar, não cresce, né? Isso, e também. Boa, amor, obrigada por lembrar. Não que tenha feito muita diferença, né, gente? Convenhamos. Mas, sabe, é tudo muito intencional. Seja intencional. O que tá faltando é gente intencional. Lá fora, a galera é esperta, intencional. E a gente precisa, e a gente pode também ser intencional neste meio. E seja você, tá? Seja você. Vai ter gente que não vai gostar de você? Sim, e é um direito das pessoas não gostarem de você. Tá bom, gente? Ninguém é obrigado a gostar de você. Tá tudo bem. Nem Jesus agradou a todos. Releva. Você é influente no seu meio. O outro meio pode não te achar tão legal assim. E tá tudo bem. Alguém vai influenciar eles. Releva. Então, bora viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. De forma leve, prática. Né? Sem fazer muitas esculturas e estátuas. Jesus na prática, Jesus na vida, a Bíblia real, oficial, sabe? A fotinha de devocional vai mudar a vida de alguém, eu te garanto. Que mudou a vida das minhas discípulas, que conseguiram influenciar um monte de gente também. Então, vamos ser constantes naquilo que o Senhor confiou pra gente. Vamos mudar com aquilo que a gente tem hoje. E é muito importante você ser original naquilo que você consegue comunicar, naquilo que você consegue fazer, naquilo que você sabe que você é bom, naquilo que você quer fazer e eu tenho vergonha. Cara, quebra isso dentro de você. Cristo te amou para ocupar uma esfera importante na sociedade. Posso te expor? Posso. Depende. Samuel, gente, a pessoa, né, era tímida e tudo mais. Aí veio a pandemia, ficou famoso no TikTok e tudo mais. Eu olhava e falava, nossa, eu nem reconheço essa pessoa aqui. Por quê? Porque ele deixou ser usado. Foi influente, muito influente. E isso é legal, porque, pô, não é porque você é tímido, não é porque você acha que, ai, não vai dar certo. Você deixa ser usado. Arrisca uma vez. Não você já tem. Você fala, não você já tem. Então, se permita. Faz um videozinho no TikTok, né? Depende. Se coloque de pé, gente.